Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Meu Momento Místico, produzido pela WeMystic Brasil. Eu sou a Vivi Peterson, sou jornalista e astróloga e sou eu quem te faço companhia nessa grandíssima jornada que é o autoconhecimento, sempre trazendo aqui informações, trocando também com vocês técnicas, ferramentas e várias outras questões aí para que a gente possa seguir nessa estrada do autodesenvolvimento cada vez melhor. Antes da gente começar a falar do nosso terceiro episódio, do nosso tema hoje, eu gostaria muito de te convidar a seguir as nossas redes sociais, lá no Instagram, @WeMysticBrasil, lembrando que Mystic com Y, e por lá você vai encontrar diversas outras técnicas também para que te ajude aí no seu cotidiano, na sua rotina. Temos tarô, astrologia, sonhos e várias outras questões de bem-estar para que a gente possa se munir aí de cada vez mais ferramentas em busca da nossa jornada, né? Da nossa jornada pessoal. E hoje, no nosso terceiro episódio, eu quero falar sobre algo muito atual, né? E que agravou-se muito também na pandemia, que é o estresse. Você sabe gerir muito bem o seu estresse? Eu nem vou te perguntar se você é uma pessoa estressada ou não estressada, porque o estresse ele meio que já faz parte da nossa vida cotidiana. Mesmo você sendo a pessoa mais calma do mundo, vão ter dias que o estresse ele pode tomar um pouquinho mais de conta, né? Vamos dizer assim. E tá tudo bem, né? Somos seres humanos aí, passando por experiências humanas. Mas você sabe gerir o seu estresse? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso e também sobre técnicas, né? Para reduzir esse impacto negativo na nossa vida cotidiana. Eu acredito que o estresse é o grande mal do século. Posso estar enganada, mas na minha visão, eu acredito que seja o grande mal do século, principalmente na nossa geração. Que temos aí... É muito difícil a gente categorizar, né? Porque o estresse, ele pode, inclusive... já tem estudos que falam sobre o estresse, inclusive na fase infantil. Mas você que é adulto, você que está começando a sua jornada também aí na vida adulta, já pode ter se deparado aí com momentos de grande estresse. Então, eu acredito sim que nós estamos passando por uma geração do estresse, algo que foi consequentemente agravado durante a pandemia, né, da Covid-19 há 3 anos. Então, diante desse fator que veio à tona, que veio se agravando no decorrer do tempo, estamos hoje passando por essa experiência, né? Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas sim, estamos passando pela geração do estresse. Hoje tudo é urgente, tudo é importante, sem muitas regras ou até limites que possam ser respeitados, principalmente na nossa vida profissional. Contudo, além das questões, né, de produtividade, outras que podem até não parecer, mas que são sim fatos que levam ao estresse. Por exemplo, problemas familiares, questões financeiras, dietas muito restritivas. Então, a gente que está buscando aí pelo melhor, né, no nosso corpo físico, pode também se deparar com restrições muito fortes e que levam naturalmente ao estresse, falta de lazer, pressão da sociedade no geral e até mesmo nas redes sociais, que apesar de estão cada vez mais avançando, né, para o nosso desenvolvimento social, vamos dizer assim, as redes sociais ainda são questões de debates muito fortes relacionadas ao estresse. E é claro que com o nível do estresse, algumas consequências acabam acontecendo. Por exemplo, o burnout, a depressão, transtorno de ansiedade, que nada mais é do que nosso excesso de futuro, ou seja, vivenciarmos algo hoje que ainda nem aconteceu. Síndrome do pânico, sintomas físicos variados, principalmente aqueles que estão na região do estômago, né? Gastrite, dores do estômago mesmo, quedas de cabelo e até consequências um pouco mais graves, como o infarto, né? Então, tudo isso são consequências de o limite a ser mais do que passado quando a gente pensa no estresse. Mas você já consegue identificar, por exemplo, quando o estresse cruzou essa linha? Cruzou essa linha do aceitável, do limite e agora apresenta um risco para a sua saúde?
A gente elencou aqui algumas formas simples até para você perceber isso. Então, eu vou listar alguns exemplos aqui para você e o que você vai precisar fazer? Só colocar de 0 a 10 o que você estiver vivenciando na sua vida hoje e que te causa esse estresse. Então, por exemplo, lembrando que 10 é, né, aquilo que realmente tá te preocupando muito mais. Então, se você estiver aí passando por mudanças na vida, no geral, casamento, gravidez, separação, morte de algum ente querido, mudanças no geral. Se você estiver passando por isso, então coloca aí 10 do ladinho para que você possa, no final dessa listagem, perceber o quanto que você está passando por situações que realmente estão te deixando num nível muito além do aceitável, né? Quando a gente pensa em estresse. Então, mudanças ambientais, por exemplo, barulhos em excesso, falta de iluminação ou excesso de iluminação. Se você está vivendo num lugar ao qual está te deixando, que está trazendo um cenário um pouco mais caótico, seja até, de repente, no seu ambiente de trabalho também. Demandas de trabalho excessivas está te gerando estresse? Então, de repente, uma cobrança pela sua produtividade, né? Ou você está se sentindo que está faltando com a sua produtividade, tudo isso também pode ser aí um número 10 nessa listagem. Questões sociais, como, por exemplo, se relacionar com alguém que você não gosta. Sabe aquela famosa média? Sabe aquela famosa... Aliás, a famosa média, né? De você vivenciar situações, pode ser de trabalho, pessoal, no seu círculo social, vivenciar coisas que você não gosta com pessoas que você também não tem afinidade, também podem causar estresse. Isso está muito comum hoje em dia, aliás. Emoções como medo e raiva também podem ser fatores aí, número 10 na sua listagem de estresse. Crenças irracionais, aquelas crenças limitantes que às vezes a gente não tem, às vezes não, né? Sempre a gente não tem consciência disso, mas a gente sabe que tem alguma coisa dentro da gente que bloqueia esse nosso desenvolvimento. Comportamentos inadequados, né? De diversas formas. Questões de relacionamento também, por que não? Então, mudanças dentro da sua relação, ou se você não tem um relacionamento, aquele medo de ficar sozinha, né? Aquela que bate também nas questões de crenças limitantes, ou se você já está numa relação que está desgastante e que você não está vendo alguma solução, tudo isso pode ser um número 10 aí na sua listagem de vida e que esteja direcionando, né, ao seu fator de estresse que já passou, de repente, da linha do aceitável. Então, quando a gente tem essa clareza de todos esses fatores, de tudo que anda acontecendo na nossa vida cotidiana, e a gente sabe que já passou dos limites, e aí? O que fazer dentro dessa situação? Já que é impossível vivenciar, né, uma vida sem estresse completamente, seria até um sonho utópico, mas já que é impossível viver sem o estresse, aprender a contornar a situação pode ser uma saída fundamental, aliás. Então, por isso, a gente vai contar aqui algumas formas, de repente, para que você coloque na sua rotina das formas mais simples, que podem causar um impacto melhor no seu cotidiano, na sua rotina. Então, por exemplo, sabe, o desativar o visto por último no WhatsApp pode ser uma coisa muito boba, mas que a médio prazo pode trazer uma solução incrível. Então, quando você faz isso, quando você desativa o visto por último, acaba que você controla um pouco mais quem você vai atender, a hora que você vai atender, quem você vai dar atenção naquele momento, quem você não vai dar. Tudo isso pode parecer muito, muito simples e muito bobo, mas vai sim ajudar a você a reduzir um pouquinho por dia o seu nível de estresse, principalmente diante das suas relações, sejam elas pessoais ou profissionais. Outra coisa essencial é estabelecer um tempo para mexer no celular, incluindo reduzir o consumo, principalmente antes de dormir, pode trazer um efeito maravilhoso a médio prazo. Eu, por exemplo, já tô nessa, porque eu sou uma pessoa bastante ansiosa, confesso, e até o último minuto fico mexendo nas notificações, fico vendo vídeos no YouTube, enfim. Mas existem estudos que já comprovam que você diminuindo
O uso, né, do celular pelo menos 1 hora antes de dormir já causa um efeito incrível na qualidade do seu sono. E que seria também a nossa terceira dica, porque o sono, ter um sono tranquilo, ter um sono de qualidade, pode ajudar e muito a gente a voltar para o nosso centro, sabe? Depois de um dia estressante, depois de várias demandas urgentes e importantes, que eu costumo dizer, porque hoje em dia tudo é urgente, tudo é importante. Ter uma qualidade de sono pode sim ajudar e muito nesse processo de ir, né, controlando, tentando gerir mesmo o nosso estresse. Outra questão também é buscar na espiritualidade um momento, né, o nosso momento de conexão com algo maior. Então, quando a gente tem essa ligação, e que pode ser começar aos poucos, tá? A gente não tá falando aqui de religião, a gente não tá falando de dogmas e de conceitos muito aprisionantes, né? A gente tá falando de espiritualidade mesmo, a gente tá falando de conexão, daquele momento que você se conecta com algo maior e sabe que você é parte desse todo. E sendo parte desse todo, as coisas vão melhorar, as coisas tendem a ter mais clareza quando a gente se conecta com algo divino, né? Então, buscar essa espiritualidade, buscar o conforto na espiritualidade também pode ser um caminho muito glorioso para a gente gerir melhor situações estressantes dentro da nossa vida. Além disso, é claro, temos diversas ferramentas disponíveis, porque a gente até sabe que o estresse vem crescendo, mas outras ferramentas também vêm aparecendo para que a gente possa controlar melhor, né, tudo isso que nos incomoda e cada vez mais estarmos na linha do autoconhecimento e do autodesenvolvimento. Então, por exemplo, focar bastante no nosso autoconhecimento, como estabelecer limites, né, e definir prioridades e prazos mais adequados. Como eu falei, tudo é urgente, tudo é importante. Quando a gente se posiciona, até mesmo no nosso trabalho, é parar um pouco de ter medo de se posicionar, eu acredito, sabe? Porque quando a gente se posiciona, a gente está realmente dando o nosso valor, mostrando o nosso valor. Então, não é questão de fugir, não é questão de se esconder, mas é questão, sim, de se posicionar. Então, quando a gente se posiciona na vida, a vida também tem uma posição em relação a gente. E não é desigual. E não é desequilibrada. É sempre equilibrada. Então, o autoconhecimento, ele faz com que a gente perceba que o nosso autoposicionamento, né, a nossa posição diante do mundo, diante das situações, elas podem sim acontecer e quando acontecem, a gente consegue equilibrar e controlar melhor o nosso nível de estresse, o nosso nível de ansiedade, mas principalmente as nossas escolhas, o que é bastante importante nos dias de hoje. Além disso, gerir melhor o nosso tempo. Então, controlar melhor tudo que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. Eu sei que você vai falar assim, tá pensando, pode pensar. Vivi, mas eu tenho um tempo que, às vezes não tenho tempo para mim, porque o meu trabalho me sufoca, a minha família acaba me demandando muito. Mas se a gente parar e aí olhar um pouquinho para essa dica anterior de se posicionar e definir o que de fato é importante para você, se você tiver que parar 1 hora para fazer alguma coisa que você goste, ou fazer uma atividade física, ou ler um livro, que seja 5 páginas no dia, que seja escutar uma música, tudo isso já faz uma diferença enorme a médio e longo prazo. E tudo isso também entra no bolo da autoprioridade. Então, quando a gente se posiciona, quando a gente se coloca em primeiro lugar, é óbvio que, claro, a gente não vai eliminar o estresse por completo, mas sim, a gente vai equilibrar as demandas e equilibrando as demandas, o estresse tende a diminuir, tá? Porque quando a gente se coloca como prioridade, né, como algo urgente e importante, não só nosso trabalho, não só os outros, né? Quando a gente se coloca nessa demanda, a gente também está enxergando no ponto de vista interno. E quando a gente faz isso, esse olhar de dentro para fora, as coisas elas tendem a entrar nos seus devidos lugares. Outra técnica também fundamental para a gente gerir melhor o estresse é praticar exercícios de respiração e relaxamento, né? Então, quando a gente faz essa prática, mindfulness, até a própria meditação, quando a gente se coloca no centro e percebe o aqui e agora, tende a melhorar muito, principalmente a nossa ansiedade.
Outros exercícios, né, físicos, ao ar livre, yoga e outras que também fazem você gastar a sua energia, redirecionar essa energia, também podem ser fundamentais para você se manter mais focado no presente, eliminando assim o estresse, pelo menos naquele momento, naquele dia e naquela circunstância. Outra questão também bastante importante, né, como eu estou adiantando aqui, é exercitar cada vez mais a atenção plena. Principalmente se você é uma pessoa muito ansiosa. Eu tenho uma indicação de livro perfeito para esse momento, que é O Poder do Agora. O Poder do Agora, ele ensina muito sobre ter atenção plena no aqui e agora. A gente está vivendo uma infinidade de agoras, né? Então, quando a gente pensa muito lá no futuro, quando a gente pensa muito lá na frente, significa que a gente não está percebendo as coisas que estão acontecendo ao nosso redor hoje. E aí a coisa desanda, né? A lei do desequilíbrio acontece e aí a gente realmente não tem muito controle. Então, para você que está me escutando, que tem ansiedade muito grande, que a ansiedade é um fator, já é uma consequência muito profunda já desse estresse do seu cotidiano, da sua vida, na sua rotina, no seu trabalho, enfim, se concentra no aqui e agora. Não há nada que você possa fazer lá na frente que não seja feito hoje. Aliás, a gente só constrói o amanhã se a gente fizer hoje. Essa é uma tática fundamental da atenção plena e que eu compartilho com você para que, né, você tente colocar aí na sua rotina, no seu dia a dia e siga de uma melhor maneira, vamos dizer assim. E lembrar, é claro, que nós estamos vivenciando, né, como eu falei no início, uma experiência humana e a gente é passível de erros, não tem jeito. Nem sempre a gente vai estar mega produtivo, nem sempre a gente vai estar super alto astral também. Nem sempre a gente vai estar nos nossos melhores momentos, mas a grande sacada, principalmente pra gente que tá desperto, que tá encontrando no autoconhecimento uma fórmula de vida, é lembrar que o outro dia ele pode ser melhor, que o outro dia a gente pode ser melhor e que no outro dia as coisas podem ser melhores no geral. Então não adianta a gente se estressar hoje, porque se a gente se estressar muito hoje, a gente vai entrar num vórtice um pouco mais complicado, né, de uma energia estressante, e aí sim vai ser um pouco mais difícil sair disso no bolo da situação. Então, o meu conselho é, pegue um pouco leve com você, né, pegue de uma forma leve, não se cobre tanto. O mundo tá cobrando, mas o mundo sempre vai cobrar, né, a sociedade, ela anda muito nessa linha da cobrança excessiva. Então, pegue leve com você, lembre-se da sua jornada, da sua experiência humana e, se for possível, utilize essas técnicas para que você consiga controlar melhor o que é controlável, porque nem sempre as coisas são tão controláveis, não é mesmo? Bom, essa foi a nossa troca sobre gerir melhor o estresse, nossa troca semanal de técnicas, informações e jornada do autoconhecimento, né? Para quem tá buscando a sua melhor versão, é nada melhor do que não estar sozinho, né, nesse caminhar. Eu vou ficando por aqui, na certeza de que as coisas elas sempre vão pro melhor, sempre acontecem pro melhor. E é claro, usando ferramentas e técnicas de autojornada, né, de jornada especial, a gente chega lá. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo, um abraço para você e até o próximo episódio.